Senhoras e senhores, isso daqui eu achei sensacional. Com matéria a BBC, face de uma mulher neandertal de 75 mil anos foi revelada. Basicamente, os cientistas conseguiram reproduzir o rosto dela, reconstruir baseado no crânio. Tiveram que juntar fragmentos do crânio, porque ela estava bem amassada. Isso daqui era o crânio, né? Tiveram que fazer uma leitura do que é. Eles acharam numa caverna no Iraque, onde eles já tinham encontrado outras ossadas de Neandertal também. Na verdade, tá todo o corpo dela aí, não é só o crânio que tem, não. Não, tem bastante coisa, mas não tá tudo, não. Costelas. Não, mas o que eles fizeram é eles reconstruir a parte do crânio, Sim. né? Eles têm aqui a foto do treco, mais ou menos, reconstruído. E eles chegaram a várias conclusões, que foi a mulher que morreu em idade avançada pra Neandertal é depois dos 40, por conta do desgaste do dente dela. Tem um monte de coisa legal aqui, eu não posso colocar, porque Será que vai dar direito autoral, problema? na BBC dá. E isso daqui é muito interessante, porque tem todas essas coisas sobre os Neandertais, né? Que são nossos primos, entre aspas. Se você não sabe, tinha mais de uma espécie ou subespécie de humanos, como você quiser classificar, há dezenas de milhares de anos atrás. Não era só o Homo sapiens, como a gente conhece hoje, ou como o Homo sapiens sapiens, que também é outra terminologia, tem todo um debate aí, a gente não vai entrar nisso agora, que é a da nossa espécie. Tinha uma disputa sobre a primazia da humanidade. E os Homo sapiens venceram, tá? Contanto que todas as outras espécies ou subespécies foram extintas, e aí só a gente ficou. Hoje, todos os seres humanos que existem no planeta Terra são Homo sapiens, independente de qualquer outro tipo de variação genética, cor, altura, cabelo, enfim. E é interessante porque os Neandertais foram extintos, se eu não me engano, o processo de extinção deles começou há 80 mil anos atrás, quando o homem começou a migrar da África para a Europa e para a Ásia, tá? Porque a gente teve origem na África, enfim. Só que eles não foram totalmente extintos, entre aspas. Eles foram parcialmente absorvidos também na população humana. Se você tiver ascendência asiática e europeia, você pode ter até 2% do seu DNA neandertal. O DNA de todo mundo que é de fora da África, tá? Se você veio imediatamente de africanos, você provavelmente não tem, mas se você tem aí ascendência de alguma outra região, tem uma chance grande de você ter DNA neandertal, até 2%. Tipo, do seu DNA é neandertal. E isso suscita vários debates que eu acho muito interessantes, assim, que é aquela noção que a gente discutiu antes, qual que é a noção de espécie, né? É porque existem muitos especialistas que argumentam que a gente deve classificar esses outros humanos que existiram como sendo outras espécies, né? Como sendo de uma espécie separada, tipo Neandertal e tipo o hominídeo de Denisova, que é outro também, tá? Porque existiram, de fato, outros tipos de seres humanos que não existem mais no planeta. E tem, obviamente, especialistas que dizem que não, eles devem ser classificados como membros da nossa própria espécie, na verdade eles são subespécies. Mas aí a gente entra em outro problema, que qual que é a definição, como é que se caracteriza uma subespécie? Qual que é a definição de subespécie? E tem toda uma discussão sobre como você define uma espécie, para saber se eles encaixam ou não, né? Tem a definição mais comum, que é mais senso comum também, que é aquela coisa que dois indivíduos são da mesma espécie se eles conseguem produzir crias viáveis. Ou seja, se eles conseguem produzir descendentes férteis, aí eles seriam da mesma espécie. E dessa forma, como obviamente boa parte da população tem até 2% de DNA neandertal, a gente assume que os neandertais e o Homo sapiens sejam da mesma espécie, porque eles cruzaram, obviamente, né? Para o DNA neandertal entrar no DNA humano. E se reproduziram, os filhos se reproduziram. Se reproduziram. Né? Eles produziram filhos férteis. Mas existe um problema sério nessa discussão, que aí, de fato, nessa definição, os dois seriam da mesma espécie. Só que existe um problema nessa definição, uma discussão nessa definição do que é uma espécie. Porque se a gente usar essa característica, várias coisas que a gente define como espécie hoje não seriam duas espécies distintas. Porque a gente sabe que o urso pardo consegue cruzar com o urso polar. Aí urso pardo e polar seriam da mesma espécie? Tipo, a gente viu aqui antes também no início da live, leão e tigre conseguem gerar descendentes férteis. Fêmeas férteis. O macho não é, mas a fêmea é. E aí ela pode cruzar com um leão ou com um tigre, e consegue procriar. É o que chamam de ligre, né? Que é o tigre com leão. Então, tipo assim, e boa parte dos pássaros também, das espécies de pássaros que a gente tem, conseguem intercruzar entre espécies, né? Então, fica com aquele problema. Se você definir dessa forma, a gente vai ter que redefinir boa parte das categorizações que a gente tem hoje. Das definições taxonômicas, enfim. Isso é extremamente complicado, né? É um debate que existe dentro da ciência mesmo. Como é que se define o que é uma espécie? A gente sabe porque a gente já sequenciou o DNA do Neandertal, que não é humano, tá?
Porque se pensou, chegou até a argumentar quando descobriram as primeiras ossadas e tal, que era um ser humano deformado, com osteoporose, aquele tipo de coisa. Hoje não, a gente mapeou o genoma, não é humano, tá? Não é humano. E se eu não me engano, o hominídeo de Denisova também, que é outra espécie, a gente sabe também que ele não é humano, mas dele, se eu não me engano, a gente tem um dedo, um dente e um pedaço de queixo. Se eu não me engano, é desse. Só que conseguiram mapear o genoma por conta do DNA do dente. E por conta de vários processos lá de modelo, consegue até extrapolar as características físicas dele e meio que reconstruir também. Ele era bem parecido com o Neandertal. Então, assim, o que é uma espécie? Porque se a gente for colocar eles como uma espécie separados, a gente tem que pensar que a gente existiu na Terra com outros seres inteligentes que não eram humanos no sentido de Homo sapiens, que a gente é. A gente conviveu com outras espécies inteligentes, o que é muito doido de você pensar. Mas como que se define espécie? Porque se você for definir assim, não, você pode ver por características do genoma, né? Se tiver até uma porcentagem diferente, ou que se manifesta de forma diferente de uma outra espécie. Mas aí a gente tem um problema, porque boa parte dos animais que a gente conhece, a gente não tem o genoma deles. Vide aí os dinossauros e coisa do tipo, que as ossadas que a gente tem são basicamente pedra. A gente tem que fazer essa classificação por noções morfológicas, né? Do formato dos ossos, como é que era o formato do corpo e tal. E se a gente for pensar de forma morfológica, o Neandertal é diferentaço do ser humano. É mais ossudo, né? Esse daqui é o Neandertal, esse daqui é o ser humano moderno. E normalmente você vê a representação do Neandertal com pele clara, né? Você tem até essas coisas aqui de colocarem ele de olho claro também, coisa do tipo. Porque eles são localizados até num pedaço do Oriente Médio, mas também principalmente na Europa, tá? Uhum. Eles dominavam a Europa inteira, estavam ocupando... Tinha um pedaço ali do Oriente Médio, mas eles ocupavam a Europa inteira. Então, provavelmente, a pele deles era clara. O crânio deles era menor e mais largo. Se não me engano, o cérebro deles era maior também. Mas eu já vi uma teoria que diz que maior parte... Eles não eram mais espertos que seres humanos, porque... É a teoria, tá, gente? Teoria não, hipótese. Porque eles gastavam boa parte do cérebro dele com a parte da visão. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, eu li há muito tempo atrás isso. Eles tinham essa parte aqui do corpo mais larga, eles eram mais achatadinhos, eles eram mais troncudos que o ser humano. A tíbia deles era mais curta também, o antebraço era mais curto também. Enfim, e essas reconstruções que eu vejo aqui que são sensacionais, né? E obviamente tinha o rosto deles, tá? Você vê que o crânio tem essa... Mais largo, né? Tem essa parte da sobrancelha deles é projetado. Aqui, ó, você pega uma coisa desse tipo. Não, mas no Neandertal, tipo, ele era bem diferente, tá, gente? Era os trecos assim, o esqueleto dele era outro esquema. Ele era... É largo, né? Sabe o anão do Senhor dos Anéis? Era meio isso, saca? Não, você pegar, gente, aqui o comprimento do braço dele, tinha um treco meio símio, assim, né? E realmente, caramba, a tíbia era curta pra caramba. Ele era trocudaço, o tamanho do osso da bacia do bicho. Porque é bem mais curta, né? Eu tenho a tíbia curta mesmo, minhas pernas são curtas, mas não tanto. Ali o joelho tá lá embaixo, é como se o joelho estivesse na canela. O ser humano e o Neandertal, eles tiveram muitas trocas de material genético durante o tempo, tá? Tem uma outra que descobriram aqui, que foram analisar o cromossomo Y dele, que era uma coisa que não se fez de início, se eu não me engano, era muito os resquícios masculinos que eles têm não eram tão bons quanto os femininos. Mas foram analisar e viram que eles têm influência na genética dele dos seres humanos. Então, antes desse período, há 80 mil anos atrás, do início da imigração humana para o norte e tal, eles provavelmente tiveram algum tipo de intercâmbio genético com os seres humanos e adquiriram DNA humano também, tá? Já era prévio disso. Então, eu acho isso muito doido. Eu acho muito doido pensar nessas coisas, olhar sobre a história da humanidade, o que era o planeta, né? Isso, que coisa, antes, né? Obviamente que eu vejo isso com posição de leigo, não sou biólogo nem paleontólogo, mas é muito interessante você ver uns trecos desses. Muito interessante. Nem antropólogo. Não sei se o antropólogo lida com isso. Tem antropologia para Neandertal? Porque não é só paleontólogo, não? Não sei, gente. Também não sou porque nem eu sei que tem muito estudo do aspecto cultural deles, que antigamente você tinha um mito de que eles não eram muito desenvolvidos culturalmente, mas hoje você sabe que eles são, que eles produziam arte e tal. Eles foram, inclusive, faziam ferramentas de osso, em vez só de fazer de pedra, que já era uma coisa bem avançada, né, pro período, e tinham talvez até rituais funerários, porque encontraram em cavernas em que encontraram no caso dessa aqui, né, que foi encontrada essa ossada dessa mulher que reconstruíram, encontraram outros também. Então, se eles não tinham um ritual, pelo menos eles tinham um local coletivo de sepultamento e coisa do tipo. Algum rito. Então, tipo assim, é interessante você pensar isso. É doido, né? É doido. Viu um corte rapidinho. Vai estudar.
paleontologia, biologia. Isso é interessante. Parece tá? que tem o Matheus tá informando aqui que o Pirula tem um bom material sobre isso. Ah, com certeza. Mas vão ser 40 minutos. Na 40 no mínimo. 40 minutos. A dose. Abraço, Pirula. Ó, nossa querida Márcia Jamile, que está assistindo a live, falou que os antropólogos também analisam os hominídeos. Eu sabia que tinha um negócio desse. Sigam a Márcia. Beijo, Márcia. E como tem artefato deles também, até os arqueólogos agora, que encontraram as ferramentas deles de osso e coisa do tipo. Não só faziam ferramentas, eles faziam adereços também. Eu acho isso interessantíssimo, cara. Era aquele negócio meio que X-Men, sabe? X-Men tem aquele negócio, e se aparecesse uma outra espécie de... inteligente, de seres humanos. De seres, que seriam os mutantes, né? Qual que seria a reação do Homo sapiens? Aí nos X-Men os mutantes são o Homo superior, né? Superiores, enfim. Mas na verdade você teve isso, né? Você meio que teve isso há, 80 mil anos atrás. Não, a partir de 80 mil anos atrás meio que começou, é o começo do fim, se eu não me engano. Mas você teve isso por boa parte da existência do ser humano moderno. O ser humano moderno tem o quê? 100 mil anos? É legal pensar. Teve uma corrida pela dominação e a relação, né, entre as... de seres inteligentes do planeta. Nós vencemos.